Israel conheceu a derrota. Não houve sucesso no jejum, não houve sucesso na vigília, não houve sucesso na oração, não houve sucesso no voto, não houve sucesso em transpor o obstáculo, não houve sucesso em alcançar a meta, não houve sucesso em reter mais de Deus, em receber. Então, no capítulo 58, verso 3, eles perguntam: por que afligimos nossa alma? E o Senhor não ouve. Por que voltamos o rosto para ti e o Senhor não responde? Qual a causa? Então Deus vai responder no 59: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Primeira resposta, Deus responde assim: a culpa não é minha. Ele responde dizendo: o problema não está em mim. A causa do seu fracasso não sou eu. A causa das portas não se abrirem não sou eu. A causa do seu infortúnio, fraqueza, da sua inanição espiritual não é minha. Minha mão não está encolhida. Significa, meu poder não está limitado. Eu continuo poderoso como antes. Minha mão está estendida, ela não conhece limites, não conhece fronteiras, está pronta a agir, poderosa, elevada, excelsa. Eu continuo todo poderoso, o problema não está em mim. Depois vai dizer: nem surdo o meu ouvido, ou nem agravado, nem fechado os meus ouvidos, para que não possa ouvir. Jesus está dizendo: a causa de eu não responder, Deus, não é que eu não ouço, eu não estou surdo, não é que vocês estão longe demais, não é que as orações não têm chegado a mim. Ele está dizendo: as orações têm chegado a mim. Eu sei quais são os seus planos, eu sei o seu desejo, eu sei quais são suas metas, eu sei o que você clama de dia e de noite. Eu ouço, eles não estão ouvidos. Eu não estou indiferente ao seu chamado, à sua oração. Não é esta a causa, não sou eu. Eu continuo poderoso, eu continuo agindo, eu continuo amoroso, misericordioso, atento ao desejo de vocês. Não é essa a causa. Não é? Não. Então qual é? Vamos para o verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A causa, Deus está dizendo, são seus pecados. Não é a sua sogra, não é a sua esposa, não são seus filhos, não é o seu marido, não são seus pais, não é o governo Temer, não é a esquerda comunista, não é o problema da seca, não são os homens, não são os demônios, não é o seu pecado. Paulo é muito claro aqui. Nós não estou avaliando nenhuma forma de pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo está sendo taxativo aqui. Nós cremos em Cristo, cremos na graça, vamos permanecer. Ele fala em hipótese. O permanecer significa, já que eu estou na graça, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. Paulo diz: de jeito nenhum. Cristo morreu por pecadores. A razão de Cristo ter vindo, motivado pelo amor de Deus e na ação da graça de Deus, ele veio por causa de pecadores. E nós que morremos, Paulo diz aqui, morremos para o quê? Para o pecado. Como então dizer que eu posso permanecer? Então dizer que pecar, seja o pecado que for, não tem importância, é uma distorção da graça de Deus. Não, eu estou na graça, não tem problema eu cometer esse ou aquele pecado. Com isso, e diante do tema
eu me arrependi e tive que confessar o meu pecado. O tema é o triste pecado da maledicência. O que é a maledicência? Maledicência, o próprio nome diz, é falar mal, é maldizer. Irmão A.W. Pink ajuda-nos com uma definição um pouco mais completa. Maledicência é o hábito de difamar os outros pelas costas, algo tão comum que é quase considerado normal. É contar aos outros os defeitos dos irmãos ou as falhas das irmãs, ou levar adiante notícias negativas que ficamos sabendo. Maledicência é uma ação ou um hábito de falar mal dos outros, de difamar, de caluniar, detratar, detrair, causar ou criar má fama a respeito de outra pessoa. Não é você dizer a verdade, não é você dizer o que pensa, não é você dizer o que sente para a pessoa. Nos encontrávamos, tanto judeus quanto gentios. Esse é o estado em que nós nos encontrávamos quando Deus veio até nós e nos deu vida. Vocês estavam mortos. O morto não vê, não ouve, ele não sente, ele não anda, ele não recebe, ele não dá, ele não se relaciona. Eu sempre me impressionei com o meu trabalho pastoral quando vou fazer enterro, de olhar para uma pessoa morta, especialmente se eu conhecia aquela pessoa em vida. E você olha para aquela pessoa que está morta, está ali no caixão, o seu rosto exposto, a esposa chega, as lágrimas da esposa derramam pelo seu rosto, caem no rosto dele, ele não sente nada. Os filhos choram, o beijam, ele não sente o calor do beijo dos seus filhos. As pessoas chegam e falam palavras de saudade, de elogio, ele não ouve nenhuma delas. É essa a figura que Paulo usa aqui para dizer qual é o nosso estado diante de Deus. Se Deus aparecesse diante de você, se Deus falasse, se Deus lhe tocasse, se Deus sussurrasse alguma coisa, você não ouviria, você não sentiria, você não veria, porque você está morto. Morto não quer, morto não pode. Esse é o estado absoluto a que o pecado nos reduziu, porque é o que Paulo diz aqui, que essa morte foi causada pelos nossos delitos e pecados. O salário do pecado é a morte. Delitos e pecados são duas palavras distintas, mas no mesmo campo semântico. Elas significam a desobediência à lei de Deus. Quando nós fazemos aquilo que Deus diz que nós não devemos fazer, e nós deixamos de fazer aquilo que Deus diz que nós devemos fazer, ou de uma forma ou de outra, quer chamemos de delitos, pecados, ou concupiscências, ou qualquer outro termo dentro desse campo, o fato é que todos eles indicam o nosso, ou a razão pela qual nós estamos mortos. Sobre o pecado, nós podemos nos tornar pessoas indulgentes demais conosco mesmos. Ou pessoas que não se importam muito com o pecado, achando que ele é normal, natural ou inofensivo. Então, por isso, eu quero que os irmãos observem essas três lições. Primeira lição está no versículo 8, e é a seguinte: o pecado se avulta no mal. O que significa isso? Versículo 8, prestem atenção. O pecado se avulta no mal. Isso significa que o pecado cresce. Ele vai aumentando em sua maldade, em sua malignidade. Os seus contornos monstruosos vão se tornando piores. Nós temos que entender que não existe pecado que fica anãozinho. Não existe. O anão é alguém que não cresceu, como eu. Eu sou um anão gigante, eu sou. Sou um anão gigante, eu sou um anão que cresceu um pouquinho. Mas o anão é alguém que não cresceu. O
tempo passou e ele continuou pequenininho, como uma criança. Não existe pecado assim. O pecado sempre cresce, ele sempre se avulta, ele sempre vai se tornando pior. E nós vamos ver isso no versículo 8. No versículo 9, nós aprendemos outra lição, muito importante também. E você vai se lembrar disso, você vai verificar essa lição, inclusive se você se lembrar da sua história de vida. E a seguinte lição: o pecado se esconde na mentira. O pecado se esconde na mentira. O pecado sempre vem acompanhado por mentira, sempre. A mentira é a roupa de qualquer pecado, é o manto de qualquer pecado. A mentira é a alma de qualquer pecado. O homem que vive no pecado, ele necessariamente tem que mentir. Ó Deus. Now let's look at religion. Agora vamos olhar para a religião. What does religion do? O que a religião faz? It puts you in a cage Ele coloca você numa jaula. and it gives you some rules to follow. Ela te dá algumas leis para seguir. But your heart's not Mas changed. o seu coração não está mudado. You still love to sin. Você ainda ama pecar. You want to sin. Você quer pecar. And when no one's looking, you're going to E sin. quando ninguém mais estiver olhando, And if você you vai can get the pecar. door open, you're going to run out and E sin. assim que você ver a porta aberta, você vai correr para o pecado. That's all religion can do, É só isso que a religião pode fazer. is put man in a cage Colocar o homem numa jaula and make him miserable. e fazer dele miserável. He's still a sinner. Ele continua sendo um He pecador. still loves to Ele sin. continua amando o pecado. He still hates Ele righteousness. continua odiando a And he's justiça. going to sin every chance he gets E ele vai pecar em cada chance que ele tiver. in secret. Em secreto. What's the difference with the gospel? Qual é a diferença com o evangelho? It doesn't put a man in a cage. Ele não coloca um homem na jaula. It changes his heart Ele muda o seu coração. so he can freely now walk around. Então agora ele pode andar livremente ao But he's a redor. new creature Mas ele é uma nova criatura who hates unrighteousness que detesta a injustiça and loves righteousness. e ama a justiça. How can we change the world? Como nós podemos mudar o mundo? Only through the gospel of Jesus Christ. Apenas através do evangelho de Jesus Cristo. Only through the gospel. Apenas através do evangelho. And if you think I'm kidding, E se você acha que eu estou brincando, then I suggest you do this. então eu te sugiro fazer o seguinte: Study history. estude a história. Study history. Estude a história. O primeiro passo deve ser sempre reconhecer o pecado, confessar o pecado e não tentar encobrir o pecado com outros pecados, com outras mentiras, com outras dissimulações. Não. Tem um ditado que diz assim: se você estiver no fundo do poço, não cave. É isso. Na continuação das consequências do pecado de Davi, nós vemos o profeta Natan declarar que aquilo que Davi tentou de todas as formas manter oculto seria manifestado publicamente e com juízos severos caindo sobre Davi e a sua família. Natan diz assim: o Senhor diz através de Natan: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante esse sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Samuel 12, de 11 a 12. Lembre-se de que o seu pecado em oculto pode se transformar num espetáculo público. Na sequência dos eventos ou dos juízos de Deus que vieram sobre Davi em razão do seu pecado, nós vemos o seguinte: a morte do seu filho, em 2 Samuel 12, de 15 a 18, um caso de incesto e estupro na sua própria família, em 2 Samuel 13, versículos 1 a 19. Esse caso levou à perda de outro filho de Davi, em 2 Samuel 13, de 20 a 29. Levou também à consequente fuga do filho, que foi transformado em homicida por esse ato, em 2 Samuel 13, de 30 a 39. Foi transformado também no incendiário, esse filho de Davi, no capítulo 14, 28 ao 23. Se transformou num traidor, no inimigo de Davi, usurpador do trono do reino, em 2 Samuel 15, de 1 a 3.
E continua. Davi se vê obrigado então a fugir do seu próprio filho. No capítulo 15, versículo 14 de 2 Samuel, ele é apedrejado e amaldiçoado por seus próprios súditos, seus próprios servos. No capítulo 16, versículos 5 a 8. Aí, cumprindo a palavra dada por intermédio do profeta Natã, o filho de Davi, Absalão, manda armar uma tenda num lugar público para possuir as mulheres de Davi, seu pai. 2 Samuel 16, de 20 a 22. Davi é então obrigado a fazer algo que nenhum pai gostaria de fazer: guerrear, declarar guerra contra o seu próprio filho. No capítulo 18, versículos 1 a 8, e mais tarde ele terminaria chorando a morte do seu filho. Em 2 Samuel 14, 11. Como você pode ver, o pecado traz consequências, muitas consequências, ainda nesta vida. Até para um escolhido por Deus, como foi Davi. Davi era um eleito de Deus.